Presidente, eu queria que você refletisse com a gente sobre dois assuntos que eu acho bem interessantes. Um é sobre a importância para o Brasil do empreendedorismo, do empreendedor. Que importância isso tem para o futuro? Eu, particularmente, acho que tem bastante. E depois a importância, talvez falar um pouco mais sobre a importância da energia, quer dizer, que importância isso tem nas relações internacionais, na economia, tal, porque eu acho que esse é um... Bom, com relação ao empreendedorismo, como é que você tem criatividade e iniciativa? Depende disso, né? No sentido amplo, não é só empreendedorismo econômico, é em tudo, né? E um dado que a gente não costuma tomar em consideração, e que é uma variável complexa, é que você tem que ter imaginação. Para empreender tem que ter imaginação. A imaginação é tão importante quanto a inteligência, se não for mais, em tudo. E não é muito diferente na sua natureza. Pintar um quadro, criar um teorema novo, abrir uma empresa ou inventar uma solução social, no fundo tem algo em comum, que é o invento, é a criação. Como é que você cria? Não há regra para a criação. E também não há só gênios. Não é isso. Você tem que ter condições para que aquilo se desenvolva. Eu acho que o que faz você criar é você colocar junto coisas que estão separadas. Né? Quer dizer, quando você junta coisas que ninguém viu que podia ser juntas, junta, aí você dá uma chispa. Né? Mas isso você tem que estar o olhar treinado, espírito treinado e tal. Na empresa é a mesma coisa. Você tem que buscar o que ninguém está fazendo que você vai fazer. E de repente você junta coisas que pareciam impossíveis e aquilo dá pessoas ou técnicas de produção, ou mercados, ou o que seja. Mas isso faz parte dessa visão de que um mundo do futuro depende de criatividade, depende de você ter essa capacidade de ganho. Eu acho que a questão da energia tem alguma coisa a ver com isso também. Por quê? Porque, de fato, a energia é central. É o que polui, é o que move o mundo, é central. Nós temos no Brasil uma posição privilegiada em matéria de energia. Não é? Porque nós temos uma energia relativamente limpa. Não há energia totalmente limpa, mas relativamente limpa, que é a hidroeletricidade. Tem problemas, porque inunda, e ao inundar destrói. Não é tão simples assim, mas é uma base boa de energia. E temos a biomassa, que e temos a eólica, que são energia solar, que são energias renováveis, né? E que nós não usamos na proporção do possível. Né? Sobretudo, a eólica começa agora. Tem um pouco do Rio Grande do Sul, tem um pouco no Ceará. Né? Onde? 75 gigawatts só no Brasil. Mas é pouco. Né? Mas pode. Né? E você tem essas formas novas de energia. E se discute aqui até a energia nuclear. Eu sou muito restritivo da energia nuclear. Eu acho que só no limite, porque sempre é perigoso. É? Mas isso vai custar para ter. Vai custar para ter. Mas a matriz de energia define o modo de viver. Né? E que nós vamos ter que tomar certas medidas importantes, vamos. Veja o seguinte, nós usamos ainda muito o petróleo e etanol. E ainda por sorte temos etanol, que baixa a poluição. São Paulo só não é muito mais poluída por causa do etanol. Agora, ainda assim, nós vamos ter que pensar formas ligadas à energia, que é com o transporte, que é uma coisa muito importante, que polui e é uma dor de cabeça para as pessoas. Agora mesmo em São Paulo, o governo fez um esforço enorme, como chama metrô, rodonel e tal. Tudo bem, tem que fazer mesmo. Mas não vai ser nunca suficiente, porque tem mais gente, mais carro, mais não sei o quê. Talvez seja necessário começar a pensar o modo de viver e de trabalhar, para as pessoas se deslocarem menos. Quase que intuitivamente, os que podem, na cidade grande, não só aqui, acabam definindo um espaço mais limitado no qual eles vivem, para evitar o desgaste que é o deslocamento. Né? E hoje, com esses meios de comunicação mais fáceis, com Skype, com tudo isso aí, você não precisa nem estar presente. Né? Eu tenho um assessor que mora no Rio, eu falo com ele a toda hora. E o que eu preciso, ou no Skype, ou no BlackBerry, ou na internet, ele faz.
o que eu preciso. Né? Geralmente eu passo a manhã em casa, mas estou em contato aqui, que é imediato. E está aumentando, quer dizer, para as pessoas se deslocarem menos, para despender menos energia e para diminuir o grau de poluição. Né? E é claro que pode parecer utópico, que é utópico uma cidade como São Paulo, você não vai nunca resolver problemas de deslocamento sem ter metrô, sem ter automóvel, vai ter. Mas nós temos que mudar os hábitos de vida. Recentemente eu estive na Holanda no inverno, esse inverno passado, estava um frio danado. E eu tive um encontro com um senhor que foi primeiro-ministro da Holanda, chama-se Wim Kok. É mais moço que eu, mas eu vou fazer 80, ele deve ter 75, já está velhinho. Foi de bicicleta, em pleno inverno, ele morava a 20 quilômetros, 30 de onde eu estava, tomou a bicicleta e foi. Bom, aqui nenhum de nós faz isso, né? Ainda mais o jeito que foi primeiro-ministro, não vai andar de bicicleta, né? Mas alguma coisa nessa direção nós vamos começar a ter. Por quê? Porque por mais que você use energias limpas, por mais que você poupe energia, quanto mais poupar é melhor. E quanto mais você puder usar energias que não poluam, é melhor. Nós temos uma imensa chance nisso, mas nós estamos, por outro lado, pelo atraso nos transportes coletivos, nós estamos usando muito petróleo. E agora, com a descoberta do pré-sal, vai ser uma intoxicação de petróleo tremenda. Aí, que não é perigoso. É o tipo de decisão difícil de tomar, porque a tendência vai ser oposta, vai ser usar o petróleo e ter carro. Né? O que nós estamos assistindo nesses últimos meses agora é uma invasão de automóveis que é uma loucura. Não há rede urbana que resolva, que resista. E todo mundo está... Agora pode ter uma aliviada transitória por causa do rodoanel, entra menos caminhão, não sei o quê. Mas de automóvel, não. Você fica sem poder planejar a sua vida, porque não sabe quanto tempo vai levar de um ponto a outro. Nós estamos chegando a um ponto, quando eu sou convidado para falar de manhã naqueles hotéis lá, Hyatt, eu durmo no hotel. Porque senão eu moro aqui, em Joanópolis, pode levar... Porque é pela imprevisibilidade do tempo que você leva. E já 2 vezes eu parei o carro e fui a pé, porque aquele bloqueio de carro não é vida. Isso não é, nós vamos ter que inventar sistemas um pouco menos desgastantes de viver. Tem lá atrás. Senhor presidente, você enfatizou bastante sobre a educação. Eu gostaria de saber qual a sua opinião em relação ao investimento que pode ser dado à educação. Se deve se investir mais no ensino superior, no ensino médio, no ensino fundamental? Olha, a questão básica é o ensino fundamental. Por quê? Porque o ensino, as pessoas de excelência se defendem. Né? O Brasil sempre teve grandes isso, grande aquilo. Tem. E uma pessoa, quando é muito boa no mundo de hoje, ela é global. Não tem um bom físico que seja local. Não tem nem um bom sociólogo que seja local. Isso é global. Bom, isso é importante, mas o país não é isso. O país não é composto dos excelentes. O país é composto da média. E quando nós não levantarmos a média educacional, você pode ter boas escolas e tem. Boas universidades e tem. Bons departamentos das universidades e tem. E agora tudo intercomunicado. Funciona em rede. Isso é bom. Mas tem que melhorar a média. E a média depende, sobretudo, de você começar lá embaixo a subir. Então você tem, eu acho que a chave é você melhorar o ensino fundamental. O que eu estou chamando de melhorar o ensino fundamental? Hoje já se sabe, já de muito tempo, desde o Paulo Freire e de antes, que você aprende na escola pela convivência, não é só a aula. O aprendizado não é uma transmissão formal de conhecimento. É um processo mais complexo. Se você ficar mais tempo na escola, você aprende mais. Ainda que não tenha aula, no sentido formal. Tendo outras atividades. Ora, na escola primária brasileira, a média é de 4 horas por dia. Não é nada. Né? Não tem como aprender. Porque vai para casa e não tem, como eu disse aqui, ambiente em casa que propicie. Vai para a rua. Vai aprender outras coisas na rua. Né? Então, você tem que ter, progressivamente, criar um ensino fundamental, ensino básico, que retenha a criança mais tempo na escola. Né?
Esses céus são uma tentativa nesse sentido. O Darcy Ribeiro fez o CIPLAN, não me lembro como chamava, CIEPS. Né? Não dá para generalizar porque é muito caro. Mas tem que tender a ampliar, aumentar o número de horas que as crianças ficam na escola. E não adianta você dar o dinheiro. Primeiro que não tem. Mas mesmo que tivesse, é mais fácil ter o dinheiro do que o resto. O resto é professor. Você não pode dobrar a capacidade, o número de horas da escola, porque não tem professor para dobrar o número de horas. Com capacidade Então é um processo. O que não pode é você, por isso, ficar de braço cruzado. Começa hoje, vai levar 20, 30 anos, mas tem que ter o alvo. Né? Se você não tiver a meta para motivar e você não tiver mecanismo de avaliação para ver se está indo no rumo certo ou não, você não vai chegar nunca. Né? Nós conseguimos colocar praticamente todas as crianças em idade escolar na escola. Mas que escola? Escola de poucas horas. Né? Ao fazer isso, nós estamos forçando o ensino secundário, está estourando o ensino secundário. Porque entrou muito no ensino primário, está estourando o secundário. Bom, isso não é grave, porque o mundo não funciona geometricamente, com desenho, vai um força o outro, vai ter que resolver os problemas. Né? Mas eu acho que, na sua pergunta, o fundamental é você realmente aumentar a média e prestando atenção ao ensino básico. Como eu disse aqui, que é muito difícil, você não tem gente treinada, você não tem professor treinado para tudo isso. Também tem que entender que é preciso mudar, isso para mim é o mais difícil. Eu não sou pedagogo, não, chute, é palpite. O que você vai ensinar? Porque eu fui vítima de uma escola, bom, no tempo que eu era... Bom, quando eu nasci, havia 60% de analfabetos no Brasil. Então melhoramos muito. Hoje deve ter 10. Funcional tem mais, mas tem 10. Eram 60, a maioria da população era analfabeta. Eu nasci em 31. Bom, o ensino era de boa qualidade para aqueles que entravam. Até hoje se fala, a escola Caetano de Campos, a escola Roosevelt, a escola não sei o quê. Mas com a massa de população, pelo crescimento demográfico e pela migração, estourou tudo. Você soma isso, mais inflação, mais não sei o que lá, os governos capotaram no Brasil. Dos anos 60 aos anos 90, os governos capotaram. Agora vai começar a melhorar. Por quê? Porque a curva demográfica começou a ter uma certa inflexão. Os recursos fiscais estão aumentando, porque o governo ficou mais em ordem. A economia está melhorando. Então você começa a ter horizonte para poder melhorar tudo, inclusive a educação. Então nós pusemos, né, o primeiro momento, põe dentro da escola. Agora vai ensinar o quê? Bom, eu não sei muito bem, eu tenho uma certa implicância, porque é muito rotineiro tudo. Aqui, por que você, para ser advogado, precisa estudar 5 anos? Para ser médico, 6, economista, 4. Porque sempre foi assim. Mas não se sabe se é isso. Eu fui vítima de boas escolas que me ensinavam latim. Se vocês quiserem, eu repito aqui frases inteiras em latim. Só que eu não sei o que eu estou dizendo. Porque era assim, você tinha que saber latim. Gallia omni est divisa in partes tres quare uno in colla de belga. Isso é latim puro, isso é Cícero. César, aliás. Bom, precisa ser Cícero também. Para quê? Mas só que vocês aprendem muito latim também, outros latins. Então, precisa mexer mais no que tem que ensinar, porque o que tem que fazer é formar. Porque a informação não é mais na escola. O Google tem. O Google tem tudo. Não é? Agora, a formação que é o problema, ensinar a pensar. Bom, claro que você tem certas matérias, médico não adianta você vai ensinar a pensar, você tem que operar. Você tem que ter prática, cada ramo de saber tem suas especificidades. Mas o fundamental é uma escola que seja formativa. Porque o acesso à informação é generalizado. E a confusão é muito grande também. O que a escola tem que fazer é ensinar a pensar e dar quadros de referência. Não é inculcar saberes específicos, nem dar soluções, receitas. E isso não é fácil. É muito difícil. Tem que treinar um tipo de professor de outra natureza. E que tem que ser um professor que ele também aprende a pensar com o outro. Um aprende com o outro. Não é sozinho, não é o professor ensinando. A relação de diálogo é mais profícua do que a relação de quem só fala. Eu só falo, mas o diálogo é mais profícuo.
Então, acho que tem que pensar muito mais profundamente o que vai ser a escola do futuro. Dito seja de passagem, isso não quer dizer que a escola não tenha que ter alguns saberes formais que ela inculca no aluno. Eu tenho uma conversa com o Serra, que é governador. O Serra dava aula aí para mostrar interesse pela educação. Agora, como governador, ele dava aula no curso primário. E ele tem umas manias. Eu tenho uma filha que é educadora. Brigaram muito. Porque ele tem que saber tabuada. Né? Bom, o outro acha que não precisa saber toda a tabuada. Não sei, eu acho que precisa saber a tabuada. Né? Eu acho que certas coisas tem que saber. Tem que saber como é que tem que saber escrever corretamente o português, tem que saber falar. Né? A língua é viva, mas não tem que ser assassinada todo dia. Né? Tem certas coisas, eu acho que certos saberes têm que ser respeitados. A escola, portanto, tem uma função de preservação da cultura. Mas ela tem também a outra função, que não é de preservar a cultura, de criar, permitir a você abrir sua cabeça. Né? E, de fato, o que muda é abrir a cabeça. Eu entrei na Universidade de São Paulo e, naquela época, havia uns professores estrangeiros aqui. Para mim, foi uma revolução. Uma revolução. Porque abriam a cabeça, diziam coisas que não passavam pela minha cabeça. Quer dizer, professor bom é o que motiva, é o que inspira. Não é tanto o que ensina. É que diz, eu vou por aí, tal. Né? Bom, então, tem que elevar a média e tem que fazer essas outras coisas todas. Fácil de falar, como eu falo, difícil de fazer. Oi, boa tarde. Meu nome é Cristiane e você falou do Brasil e do Conselho de Segurança e a minha pergunta é: qual a sua opinião sobre a perspectiva do Brasil entrar no G8, principalmente no próximo governo, assim, já pensando... No G8 não digo, mas já está no G20, né? Porque o G8 o que foi? Foi, de fato, um arremedo dos países mais ricos, era o G7, os mais ricos. E 8 por causa da Rússia, porque a Rússia não era tão rica assim, mas era poderosa, né? Era um tapa-buraco entre aquela enorme quantidade de membros da Assembleia da ONU e a capacidade de tomar decisões. Só que tanto o G7 quanto o G8, eles são mais expressivos do que efetivos. O que eu quero dizer com isso? O Conselho de Segurança pertence a uma organização. Ele tem a capacidade, uma vez aprovada, vamos invadir um país. Ele tem o poder de convocar tropas e invadir aquele país. E tem os mecanismos para isso. Né? Bom, a Organização Mundial do Comércio, ela tem a capacidade de forçar um país que está fazendo dumping, que está vendendo mais barato, a mudar. Ela pode mesmo dar a um país o direito de retalhar o outro, como agora nós tivemos nos Estados Unidos. O G20 não tem isso, porque ele não tem um secretariado, não tem uma burocracia que leve adiante as decisões tomadas. Por enquanto, o G20 é uma photo opportunity. Você vai lá, se junta, tira uma fotografia e dá uma declaração. E vai para casa. Né? Se nós quisermos mudar para melhor esse funcionamento, esse G20 tinha que ficar ligado a ele um secretariado. Por exemplo, nós, no sistema mundial, formado depois da Segunda Guerra, você tem o Fundo Monetário Internacional, você tem o Banco da Basileia e você tem a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial, além do Conselho de Segurança. Essas são as organizações fundamentais, os pilares que ordenam as relações econômicas. Se o Fundo Monetário tiver de obedecer o G20 é uma coisa, se não tiver é outra. Né? O G20 dá uma recomendação, mas não se cumpre. Ou para cumprir vai depender dos governos. Isso tudo é muito complicado, porque também não pode... é um processo, vai levar 100 anos para você ter um G20 que é um diretório maior do que o G8, mas menor que a Assembleia Geral da ONU, tem mais representatividade, com poder efetivo de decisão. Nós estamos assistindo agora, vocês estão lendo o jornal na Europa. A Europa deu um passo extraordinário. Talvez, do ponto de vista civilizatório, tenha sido a coisa mais importante que já houve, que foi a criação da União Europeia. Não é isso? E que foi que eles têm um banco central comum e uma moeda só, é o euro. Muito bem. E só que eles não têm um órgão para tomar conta da política fiscal. Então, cada país pode gastar como quiser.
tem compromisso, não podia gastar mais que 3%, um déficit maior de 3% do PIB. Mas os grandes países, que foram a Alemanha e a França, desrespeitaram. A Grécia hoje tem 13% do PIB de déficit. E a dívida externa, a dívida global da Grécia é de mais de 100% do PIB. Bom, agora estão vendo como é que resolve esse pepino lá, porque até agora não foi só a Grécia, Portugal, a Espanha, a Grécia, a Alemanha, todos. Não, eles tinham uma política de juros comum, que é o Banco Central da Europa, mas o orçamento cada um tinha o seu. E não tinha capacidade nem na Europa de você ordenar isso. Você imagina no mundo todo. Tem China, tem Estados Unidos, tem Brasil, tem Europa, tem Rússia, tem África. Não é um processo fácil você chegar a mecanismos de governabilidade global, mundial. Isso é um desafio para a humanidade, né? Eu acho, entretanto, e isso é uma coisa da nossa geração nova, que eu falei de humanidade, que pela primeira vez, a humanidade é uma coisa real. Por quê? Porque se você jogar uma bomba atômica, você afeta a humanidade. Não é só aquele país afetado. O aquecimento global afeta a humanidade. Ou seja, afeta estados diferentes, classes sociais diferentes, né? E que vão sofrer como humanidade. Então, quem sabe a gente comece a pensar também nessas outras questões em termos da humanidade. E quem sabe isso motive a fazer uma organização política global que leve em consideração o interesse da humanidade. Vamos acabar com, sei lá, AIDS na África. Tem países da África que tem 30% da população infectada. Bom, hoje se faz uma luta, por causa da OMC, da Organização Mundial de Saúde, OMS, faz alguma luta, algumas organizações, como a do Clinton, mas não existe uma decisão global, porque não tem poder para isso. E vai levar tempo para que possa ter poder para isso. Estamos avançando, mas ainda vai levar algum tempo. O G20 é melhor do que o G7, do que o G8, mas ainda falta complementar para ter realmente uma capacidade global de governar. Mais uma questão aí. Obrigado. Oi, boa tarde. Então, eu queria mais ou menos saber sobre uma questão que eu acho que ela é bem relevante no Brasil, que é a questão da esfera pública, que eu acho que... Questão do quê? Da esfera pública no Brasil. Como é uma coisa generalizada, o desrespeito, a falta de reconhecimento que existe da esfera pública, que você pode perceber tanto nas esferas políticas quanto no próprio povo. Quer dizer, você tem a corrupção mais em cima e mesmo no cotidiano das pessoas é sempre mais valorizado o lado privado, o carro em vez do metrô, a casa em vez da rua, da escola. Então eu queria saber como isso afeta em todos os aspectos o nosso país e como você pode reverter isso de uma forma produtiva para a sociedade. Bom, veja, a questão, primeiro, essa questão é muito complexa e importante, porque você tem geralmente uma oposição entre a sociedade civil, as pessoas, e o Estado, o governo. A esfera pública é mais do que isso. Não é o Estado, não é só o governo, né? São decisões que afetam o conjunto e que, na medida do possível, deveriam ser controladas por esse conjunto, né? O Estado é outra coisa. O Estado são regras rígidas estabelecidas e quem controla o Estado, se for na democracia, são os eleitos. Na esfera pública não são os eleitos, são os participantes, né? Que é uma diferença importante. A legitimidade da decisão não decorre da delegação do voto, decorre do interesse suscitado pela causa, né? E pelos efeitos que você possa ter na causa. Quando os países amadurecem, a esfera pública ela prevalece sobre a privada e sobre a estatal, sobre as duas. Quando os países são muito capitalistas, é só privado, mercado. Quando são muito estatizantes, é só o Estado. E essa oposição Estado e mercado é falsa. Porque você vai precisar dos dois, mas o mais importante é perguntar, estão servindo ao público ou não? Os dois.
que tanto a ação privada quanto a ação estatal podem ou não servir ao público. Então tem que haver uma interrogação a partir disso que você perguntou, do interesse público. Né? Isso é que é democracia. Né? Nós aqui sempre confundimos, pensamos que é estatal. Não, não. Ou que é, como se fosse nos Estados Unidos, que é o privado. Essa proliferação de organizações não governamentais é um passo importante na criação de uma esfera pública. Né? Que são organizações que não são ligadas ao mercado, nem dependem do Estado, mas que lidam com questões públicas. Hoje isso é crescente. Mesmo em São Paulo, tem muitas ruas ou muitas praças que são cuidadas por organizações públicas. As pessoas se interessam pela questão pública. Eu acho que isso é o caminho de uma sociedade mais aberta, mais democrática, vai depender muito do crescimento da esfera pública e da motivação das pessoas para entender que isso não contraria o seu interesse privado, nem dispensa a regulamentação do Estado, mas que vai além. Mas empresas, por exemplo, recentemente existe a questão que eles chamam os orçamentos de responsabilidade social. No fundo é isso. Quer dizer, ou se você vai fazer agora mesmo, vai fazer Belo Monte. Bom, vai ser uma empresa, na verdade é mista, estatal, pública, privada, não sei o quê. Não importa, pode ser toda pública ou toda privada. A questão que interessa é, isso vai afetar o público de que maneira? Afeta a comunidade local, indígena? Afeta o meio ambiente? Qual é o custo de energia? Quem vai pagar? Quem vai usar essa energia? Essas são as questões públicas, né? Que têm que ser levantadas. Nós estamos longe de levantá-las. Mesmo nessa decisão que eu estou falando de Belo Monte. A questão pública virou somente uma rotina de seguir ou não a questão do meio ambiente. E aí o governo pressiona e os órgãos acabam dando a licença. Né? As outras questões que são públicas não foram nem colocadas. Para que serve? Quem efetivamente vai se beneficiar? Pode ser correto, não estou contra. Estou dizendo que não foi levantado. Né? Essa energia é necessária para quem? É para as grandes empresas? Quais? Nós precisamos ter esse tipo de exportação ou não? Essas são as questões públicas. Na medida que o país tem uma democracia mais profunda, mais substantiva, essas questões são as que prevalecem. E quando eu disse que a política vai perdendo o interesse da juventude e nos velhos também, é porque a política trata do Estado e não do público. Então, eu acho que a sua questão é fundamental. E é preciso que haja crescentemente setores que se preocupem, levantem as questões públicas. Sem entender por isso que você está em oposição, seja ao Estado, seja ao interesse privado. Mais uma questão que eu estou ficando com a minha garganta impossível. Boa tarde, meu nome é Isadora e eu gostaria de saber o que o senhor acha a respeito dos problemas na política interna hoje, como corrupção, o descaso das pessoas, com a relação sobre a credibilidade e o crescimento da nossa política externa. Sobre corrupção, você falou? O que a política interna pode afetar nos problemas da política interna, afetar na política externa hoje em dia? Pode. No caso do Brasil, as pessoas lá fora não têm consciência, não. Não sabem qual é o grau de... Não dão muita atenção. Acontece o seguinte, que nós passamos uma etapa de crescimento do mundo, de economia, de expansão, e, infelizmente, etapa de expansão propiciam muita corrupção. Se você for ler um jornal da Espanha, por exemplo, eu leio, é a mesma coisa. Uma boa parte do jornal, um dos melhores jornais do mundo, chama-se El País. Uma boa parte do El País é corrupção. Denúncia de corrupção. Por quê? Porque a Espanha passou por um boom enorme, negócio de construção civil, férias, não sei o quê, prefeitura. Não é corrupção no governo central. É corrupção no nível municipal. No Brasil, o que está acontecendo é que nunca houve tanto dinheiro no governo. Né? Não é nesse governo, vem vindo, mas uma massa de recursos grande. E como nós fomos tomando decisões lá atrás, corretas, de fazer com que esse dinheiro flua para os municípios, você tem muito menos controle social, o interesse público é menos questionado a nível local do que no nível federal.
Então, todo o olhar da imprensa está no livro federal, ou do Estado, às vezes. Aí, faz o escândalo. Mas o que está acontecendo nos municípios é uma loucura. Né? Uma corrupção grande. Isso não é sabido lá fora. E lá fora eles têm os mesmos problemas. Né? Nos Estados Unidos houve época que era isso multiplicado por 10. A corrupção das town hall, das prefeituras, das cidades, era enorme. Ligado, sabe a quê? A construção de casas populares. Bom, eles pararam. Criaram mecanismos de crescentemente, porque houve o clamor da opinião pública, regras mais apertadas de controle, e porque tem uma coisa que nós não temos: punibilidade. Porque no Brasil, que eu saiba, é raro o caso, até a gente sabe o nome das pessoas que estão na cadeia por corrupção. Que eu saiba, tem um juiz aqui famoso. Quem mais? Né? Então, não há punibilidade, não pune. E não pune porque os processos legais são lentos. E pelo que eu disse aqui antes, porque a justiça não é a mesma para todos. Você tem mecanismos de postergar a decisão, se tiver um bom advogado. Isso não é assim nos Estados Unidos. Você vê aquele famoso que deu um golpe agora chamado Madoff? Está na cadeia. Né? Aquela outra senhora que tinha uma cadeia de hotéis foi presa. Tinha cadeia de hotéis e foi parar na cadeia sem hotel. Né? Foi presa. Aqui, como nós não temos isso, não tem punibilidade, então é quase que um assinte. Né? Mas isso não está registrado lá fora dessa maneira, a não ser casos graves, por exemplo, quando entra narcotráfico. Hoje mesmo está nas televisões o Noriega, que era presidente da Panamá, e que os americanos foram lá, fizeram um sequestro, levou não sei quantos anos na cadeia, porque estava ligado com tráfico de droga. Né? Ou Montesinos, no Peru, né? também tinha droga e terrorismo. Né? Quando você tem droga, terrorismo, essas coisas juntas, chama atenção e vira uma coisa grave. Fora disso, né, há uma espécie de anestesia da sociedade. No nosso caso aqui, a sociedade está muito anestesiada. Pessoas que são acusadas, às vezes até comprovadas de corrupção, são muito bem tratadas pela sociedade, dão entrevista aos jornais, vão para a televisão, né, são saudados por todo mundo. Isso é um momento ruim. Não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Né? Eu não sou desesperançado, porque eu conheço história, vejo outras épocas, já houve momentos, né? Mas, curiosamente, nas épocas de expansão é onde tem mais loja, tem mais dinheiro, então tem mais corrupção. Tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou agradecer a vocês, sobretudo a compreensão. Faz. Boa tarde, presidente. Meu nome é Juliana, eu sou estudante de Relações Internacionais e, como Pedro Godoy, a gente representa a Shopping Impacto, que está concorrendo para a gestão do diretório acadêmico da SPM. E a minha pergunta é voltada, depois de 8 anos do seu governo, da sua gestão, teve muitas heranças positivas. O plano real que você aplicou, que veio a diminuir a inflação, como lidar em crises como a mexicana, a argentina, mesmo o World Trade Center, o problema que teve na sua gestão. Eu queria saber que isso foi, até a oposição reconheceu como heranças positivas. Eu queria saber, do seu ponto de vista, como é que você vê a herança que o governo atual vai deixar para o sucessor ou para a sucessora? Eu acho que, em geral, o que está acontecendo no Brasil? Houve uma certa mudança no Brasil, eu mencionei alguns processos mais gerais, né? E você conseguir acabar com a inflação altera muita coisa. Da previsibilidade, né? Você pode ter uma noção de mesura, de medida e tal. Houve um avanço democrático e tal. Eu acho que o governo atual, primeiro na parte econômica, embora ele tivesse criticado tudo que nós fizemos, e duramente, e tentado impedir, uma vez no governo, o Lula entendeu que algumas coisas era melhor continuar. Por outro lado, ele deu mais velocidade a outras, nas políticas sociais. Por quê? Porque nós tínhamos feito alguma coisa na educação, sobretudo na saúde. Foi o SUS, foi feito no meu governo, basicamente. Mas, e começamos as bolsas. O Lula aumentou e deu velocidade. Então, eu acho que esses lados, o fato do governo Lula ter mantido a parte econômica, macroeconômica, de ter acelerado as transformações sociais, é uma herança positiva. Tem negativo? Todo governo tem, né? O meu também. No caso do Lula, eu acho que ele corroeu um pouco
a ideia do serviço, da coisa pública, por exemplo, na questão das agências regulatórias. Quando nós privatizamos, nós criamos agências para tomar conta das áreas sociais. Por exemplo, telefonia, tem a Anatel. Bem, eu acho que o governo Lula politizou essas agências. E, de alguma maneira, mesmo nas grandes empresas estatais, a presença de partidos aumentou. Em vez de manter não a tradição, mas a tentativa que eu fiz de dar mais um caráter empresarial, isso regrediu. Virou mais algo sob controle partidário. Petrobras. Banco do Brasil nem tanto, mas a Petrobras bastante. E quando você tem controle partidário, você tem corrupção. Talvez o mais negativo que tenha sido o fato do presidente da República, no caso Lula, não ter sido mais enérgico na condenação da corrupção. Porque corrupção existe, é sabido disso, mas o problema não é que você tenha corrupção, é que você tem que ser contra. Você tem, sobretudo, quanto mais alto for a sua posição, mais você tem que manifestar contra. Você não pode ser responsabilizado por uma coisa que aconteceu no seu governo, mas você pode ser responsabilizado por não ter punido, por não ter freado. Eu acho que a herança mais negativa foi essa desmoralização da vida pública nesse sentido, e mesmo de um certo abuso, como agora, do poder presidencial. Você joga na campanha eleitoral, antes da hora, desrespeita o tribunal. Isso eu acho negativo. O resto, eu acho que continuou muita coisa e avançou. E a história é assim mesmo. Você avança um pouco, no outro não consegue fazer tudo, às vezes retrocede. Eu acho que no conjunto, se você olhar, eu disse aqui, em 1930 o Brasil não era nada. Nós dizíamos, isso aqui é um arquipélago. Sabe por quê? Porque não tinha estrada. Não tinha estrada. Olha aqui, eu nasci no Rio. Eu vim para São Paulo em 1940. Em 40 só tinha 2 estradas pavimentadas no Brasil. Uma lá do Rio, antiga, de Rio a Juiz de Fora, foi feita no tempo do Império, e a outra é São Paulo Santos. Mas nada. Nada, não tinha estrada asfaltada. Então, nós fizemos um país em 50 anos. Demos um salto. Estamos dando outro salto agora. Então, os lados negativos que a gente deve mostrar não devem servir de elemento para desanimar. Porque tem lados positivos. E dá para fazer mais. Bom, muito obrigado pela paciência.